Olá, começa agora o resumo da semana. Vamos acompanhar o que foi notícia em Assis. Confira os destaques. Polêmica no transporte público. Passageiros reclamam da superlotação e querem mais linhas rodando na cidade. O que precisa com urgência é colocar outro ônibus aqui na linha. Nem que o pessoal paga, porque ninguém pediu ônibus de graça, o pessoal quer trabalhar. Atenção, pais! Secretaria de Saúde começou a aplicar a vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos de idade. O objetivo é evitar o desperdício das doses, que por enquanto estão limitadas. E no Dia Mundial do Rádio tem reportagem especial para você. Será que o talento e a paixão pelas ondas de radiofrequência passam de pai para filho? A gente prova que sim. E a minha atuação na área de jornalismo nunca foi em frente a microfones, né? Obrigada pela sua companhia. O resumo da semana está no ar. Na sessão plenária do dia 13 de fevereiro, projetos de autoria do Executivo foram discutidos na Câmara. Tratavam sobre reajustes para o funcionalismo público municipal. 3 deles foram adiados por 3 sessões. Na terceira sessão plenária de 2023, 3 projetos foram adiados após decisão de todos os parlamentares. Os projetos são de autoria do Executivo e requerem reajustes salariais para o funcionalismo público municipal e previdenciário. A votação nossa pelo adiamento foi no sentido de 3 sessões, foi em virtude do Carnaval, né? A gente vai ter uma agenda aí dali para frente um pouco tumultuada por causa dos feriados e não vai ter tempo de a gente fazer uma discussão ampla com relação a essa alíquota e também os anseios dos servidores aí que têm nos procurado. Então, acredito que há consenso na casa nesse sentido, não é? Então, essa é a razão do pedido do adiamento. Já o projeto de número 12/2023 também trata sobre reajuste. A documentação dispõe sobre correção de 5,90% aos vencimentos dos servidores da administração direta e indireta. Este foi aprovado no plenário. Só gostaria de fazer uma pontuação aqui. A gente aprovou a revisão geral anual e ela não é um aumento. Ela vai dar a perda inflacionária do ano passado para os servidores municipais. Mas, infelizmente, como a gente já levantou na Comissão de Orçamento no ano passado, a gente sabe que aqueles servidores que recebem o complemento, na prática, eles não vão receber esse aumento. Então, a gente clama para que o prefeito, durante essas 3 semanas que a gente adiou o projeto da Previdência, a gente possa fazer essa discussão, alterar essas tabelas que precisam ser alteradas para que esse reajuste chegue lá na ponta em quem mais precisa. Também aprovado por unanimidade a documentação de número 13/2023, que dá a revisão em 5,90% dos vencimentos dos servidores do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Assis. Como houve a revisão dos funcionários do Poder Executivo, também tem a revisão dos funcionários do Legislativo. Então, é um igual o outro. 5,9 para os funcionários do Poder Executivo e também para o Poder Legislativo. São 2 caminhos são 2 projetos que caminham juntos, mas com o mesmo objetivo. O projeto de número 14/2023, que daria concessão de reajuste de 4% aos vencimentos dos servidores públicos municipais, não foi aceito pelos vereadores. Existe um projeto que nós adiamos, porque precisa de uma certa discussão, de 11% para 14%. O Poder Executivo encaminhou esse projeto de aumento de 4% para, em tese, amortizar a perda salarial que os funcionários municipais teriam com a aprovação do projeto da Previdência. O presidente do Sindicato do Funcionalismo Público concordou com o pedido de adiamento dos parlamentares. Ele não é um reajuste, né? Ele é uma reposição da inflação. Então, é colocado todos os anos, já faz mais de 6 anos que nós estamos negociando, buscando realmente um reajuste que beneficie o trabalhador, que hoje passa fome, principalmente os aposentados, mas nós não somos ouvidos.
Débora atua há quase 20 anos como funcionária pública municipal e declara o descontentamento. Eu vou fazer 20 anos esse ano de prefeitura, eu nunca tive um aumento de salário. Na verdade, o meu salário, quando eu entrei, era equivalente a 4 salários mínimos. Hoje eu ganho 1.700 de salário base. Então, assim, a defasagem vem acontecendo há muitos anos. E nenhum administrador, nenhum prefeito, nenhum gestor assumiu o compromisso de verdade. A aposentada Rosária se revolta com a proposta enviada pela prefeitura e achou justo o pedido de adiamento. Acho que no começo do ano nós já entramos de briga já, para não ser aprovado. Eu espero que eles façam justiça, né? Porque é que nem eu falei, a gente tem eles para defender a gente. O 4%, e em algumas categorias não tem esse aumento. Na verdade, ele tem uma diminuição no salário desse servidor. Então, por isso que nós precisamos olhar com carinho, estudar melhor, conversar com o executivo, porque agora nós tentaremos uma conversa com o executivo para a gente poder ver o que fica melhor. Tanto para o executivo, para não ter uma questão de orçamento, né? Nós precisamos olhar para o orçamento, mas também para esse patrimônio público que nós temos, que é o servidor. E dessa forma, hoje não está bom para o servidor. Então, nós seremos interlocutores do projeto, junto com o executivo, para a gente tentar ver o que seria melhor para ambos. A Secretaria Municipal de Saúde de Assis começou a aplicar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em crianças entre 5 a 11 anos. Por enquanto, a equipe de vacinação está centralizando essa imunização apenas nas unidades básicas de saúde. A carinha de medo é só no começo, mas depois a sensação de estar imunizada não tem preço. A Saúde de Assis começou a aplicar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos de idade. Nós estamos nas nossas unidades de saúde, que têm as suas salas de vacina, contemplando todas as crianças na faixa etária dos 5 aos 11 anos, que já tenham 4 meses da sua dose de vacina, podem receber a sua dose de reforço ou dose adicional, ou também conhecida como a terceira dose. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação contra a Covid para esse público-alvo tem uma boa cobertura no município e diariamente a equipe se esforça para atender ao máximo de crianças em busca de proteção contra a doença. Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, essa vacinação infantil ocorre apenas nas unidades básicas. O objetivo é evitar o desperdício das doses, que por enquanto estão limitadas. Para evitar o desperdício ou também otimizar essas doses, porque lembrando que o frasco da vacina ela tem a sua durabilidade, a sua duração após aberto. Então, para aproveitar todas essas doses, nós fizemos um cronograma semanal nas unidades básicas de saúde para contemplar essas crianças. Toda segunda-feira a vacinação ocorre na UBS Ribeiro, terça na UBS da Vila Operária e UBS Maria Isabel, quarta na Vila Fiuza, quinta na UBS do Bonfim e sexta na UBS Jardim Paraná. A criança leva sua carteirinha, seu documento de identificação, a carteirinha da criança já é um documento para ela receber essa dose adicional, como na primeira e na segunda dose. Ela tem que ir acompanhada de alguém? É importante ela estar acompanhada do seu responsável, sim. Quem utiliza o serviço de transporte público está insatisfeito com a redução do número de ônibus circulando, com a lotação em horários de pico e a falta de acessibilidade. Os vereadores Luiz Antônio Ramão, Fabinho Alerta Verbal, Gerson Alves e Fernando Sirquia conferiram de perto o sufoco de todos os dias dos passageiros que utilizam o meio de transporte. Às 6 da manhã, o terminal urbano de Assis está assim, com ônibus preparados para a primeira partida. É por volta das 6h10 que começa as saídas do transporte público de Assis. Pela manhã, o ônibus da Wanda passa apenas nesse horário, motivo pelo qual precisa chegar 2 horas antes no ponto. Do contrário, chegaria atrasada no trabalho. Eu moro numa ponta da cidade e trabalho na outra. Então, eu saio 5h30 para poder pegar o ônibus aqui 6h10, porque não tem ônibus que passa perto da minha casa.
Geralmente tem esse 1 das 6h10, depois eu acho que tem uma 7h30, né? Aí depois vai ter às 11h, né? Aí para eu voltar embora, eu pego uma às 5h30, sendo que eu saio mais cedo, só que daí não tem um horário antes para eu poder vir. Ou eu venho de Uber ou eu venho a pé. Se a Wanda não saísse mais cedo do trabalho para pegar o último ônibus das 5h30 da tarde, pagaria pelo transporte de aplicativo R$ 280 por mês. A reclamação de horário é geral. Horrível. Eu pego das 7 da manhã, agora deve ser umas 8 horas. Tem que esperar mais um pouco. Vou chegar no meu serviço quase 9 horas. É horrível. Não tem condições. O que precisa com urgência é colocar outro ônibus aqui na linha. Nem que o pessoal paga, porque ninguém pediu ônibus de graça, o pessoal quer trabalhar. A população pede ajuda e espera que os vereadores encaminhem as queixas à prefeitura. Temos recebido várias reclamações e nós viemos certificar se essas reclamações são procedentes com referência à qualidade e os horários do transporte coletivo. Muitas reclamações chegam até nós, pessoas até mesmo desesperadas a respeito dessa situação que parece que não teve solução. Então nós estamos aqui hoje justamente para isso, para acompanhar em loco essa situação dos munícipes que utilizam-se do transporte público. Nós viemos averiguar se o transporte coletivo está atendendo, como o elevador aos cadeirantes também, que é muito importante, eles têm que estar funcionando e nós viemos ver e parece que não está funcionando. Quem afirmou ao vereador que o elevador de acessibilidade não funciona é a Nayara. Ela nasceu cadeirante e sempre morou em Assis, mas nunca utilizou o transporte público, porque na prática ele não funciona. Acompanhamos a estudante de Direito da saída de casa até o ponto de ônibus. É preciso ir pela rua, não há acessibilidade em calçadas. Mesmo com a cadeira motorizada, precisa de ajuda. Nesse local, em meio a uma calçada estreita, repleta de mato, sem sinalização ou cobertura, fica o ponto de ônibus. A denúncia será encaminhada ao Ministério Público. E a gente constatou na prática, na realidade, que o ônibus não funciona. Então a gente vai fazer um requerimento para a Prefeitura e vamos também encaminhar ao Ministério Público, para que a Prefeitura explique quais ônibus funcionam, o elevador, quais ônibus não funcionam e qual que é o planejamento feito para garantir que essas pessoas tenham o direito à mobilidade e a se transportar pela cidade. Nayara está no 4º ano de Direito. Para ir ao trabalho, faculdade, médico ou qualquer outro compromisso, depende do padrasto. É mãe de uma menina de um pouco mais de 1 ano. Trata-se de uma estudante de Direito que luta por seus direitos e aos governantes deixa sua mensagem. Olha, eu acho que primeiro eu pediria para ele sentar numa cadeira de roda e tentar andar nas cidades. Tentar pegar o transporte, porque é fácil ele chegar e falar assim, não, eu entendo a situação e vou resolver e ficar por isso. Porque eu já ouvi muito isso, eu vou ver para você. Só que nunca sentaram numa cadeira e falaram, não, peraí, vamos ver como que é. Como que é você chegar num degrau e ter que esperar passar uma pessoa e pedir ajuda para a pessoa. Ah, o senhor pode puxar a cadeira aqui para mim? Dá uma empurradinha aqui, enroscou? O senhor pode segurar essa porta para mim entrar? Ou você chegar para utilizar um banheiro e ouvir, ai, não tem como você usar, a cadeira não entra, não tem barra, ou é num local que não tem acessibilidade, não tem acesso. E aí simplesmente você não poder nem fazer suas necessidades básicas porque não há adaptação ali. O excesso de passageiros gera medo e revolta daqueles que utilizam o transporte público todos os dias. De manhã teria que ter mais ônibus, porque a linha é muito grande e a lotação é muito grande. Tem um grande risco de acontecer um acidente, a gente percebe nas curvas, na hora de fazer essa curva, a dificuldade que o motorista tem, porque o ônibus é muito lotado. Humilhada. Me sinto humilhada e acho que todo mundo que está aqui também sente. Agora tem bola na rede no resumo da semana. O Matheus Dorácio é quem atualiza a gente. Oi pessoal, tudo bem? Olha só, o Vossen Assisense já está se preparando para o Campeonato Paulista da 2ª Divisão e este ano vai contar com um atleta que é daqui de Assis mesmo e brilhou na Copinha São Paulo de 2023. Ele vai ter a difícil missão de ajudar o clube
a subir de fase aí no Paulistão. Vamos ver quem é. Quem foi que disse que santo de casa não faz milagre? Em Assis, essa história é diferente. Na Copa São Paulo, disputada em janeiro, a diretoria do Vossen Assisense encontrou dentro do próprio elenco um jogador que pode somar no time profissional. Marcelo Mendes, de 21 anos, é de Assis. E este ano compõe a equipe para a disputa no Paulistão da 2ª Divisão. É um menino dedicado, um menino que se destacou aí na Copa São Paulo. E um menino que está aí fazendo parte do grupo. E a gente está unindo aí o útil ao agradável. Jogadores, pelo menos principalmente de caráter e que jogam bem, que com certeza vão fazer sucesso no nosso time. Marcelinho, como é conhecido, já fez parte do Velo Clube e também do Atlético Assisense. Com sua experiência, está empolgado para mostrar o seu trabalho no Paulistão 2023. Quem presenciou os jogos do Vossen viu que o Marcelinho, ele ganhou o passaporte para estar aqui. Agora, vestindo a camisa do Vossen Assisense, Marcelo tem a missão de chegar ao acesso com a equipe da sua cidade natal. Por isso, os treinos aqui no CT já começaram para a competição que começa em abril. Fiquei feliz, né? Eles terem me chamado aí para compor o elenco do profissional esse ano, é uma grande honra e se Deus quiser a gente vai conseguir o tão sonhado acesso aí. Como que é jogar para o time de Assis, da sua cidade? Muito bom representar a cidade de Assis, né? Que a gente tanto ama. E se Deus quiser a gente vai dar muitas alegrias aí pro povo assisense. O time de Assis faz parte do Grupo 1 e vai encarar na primeira fase times como Santa Cruzense, Penapolense, Fernandópolis, Tanabi e Tupã. A gente primeiro tem que classificar entre os 16, né? Esse ano nós temos duas metas difíceis. Classificar entre os 36 que estão, nós temos que ficar entre os 16. E depois lutar por uma vaga com 2 equipes só subindo. Dá para chegar, o presidente está dando uma estrutura muito boa aí para a gente e creio que dá sim, vamos conseguir sim esse acesso. Nesse período de expectativa de carnaval, muita gente se empolga para ficar mais bonito para a folia e comprar roupa, sapato. A data festiva do calendário gira a economia do comércio das cidades. Mas em Assis, o movimento não foi tão animador. Vamos conferir. Faltam poucos dias para o carnaval. O comércio de Assis até tentou entrar no clima, mas o problema é que o carnaval de rua, com direito a reimomo, escolas de sambas, shows e bloquinhos, vamos encontrar em outras cidades. É bastante região, em Assis mesmo não tem muita coisa, é mais região. Tem carnaval em Florínia, na Praia de Florínia, tem Salto Grande e Palmital. Agora Assis mesmo já não tem muita coisa. E se tem também é uma festa mais fechada, paga, uma coisa mais reservada. O Ministério do Turismo estima que 46 milhões de pessoas deverão pular o carnaval esse ano no país. Sem atrações em Assis, quem trabalha no comércio perde a oportunidade de vender mais. Traz mais cliente para a loja, né? Porque o pessoal no carnaval gosta de comprar sapato novo, né? Roupa nova. E assim a gente consegue vender também. Porque Assis é uma cidade que comporta uma festa assim, seria bem legal para a cidade, né? Interessante. Uma matinê talvez, num domingo, seria bem gostoso. E mais vendas para você? Com certeza, mais dinheirinho no bolso. Tá, patroa? Muita gente sai de Assis para comemorar a folia em cidades como Palmital, Salto Grande, Florínia. Uma festa que jovens, adultos e idosos sentem falta. E nessa época dá uma saudade das marchinhas. Menina, tinha eu gostava muito quando eu era menina, né? Aquela uma que fala, mamãe eu quero, mamãe, lembra? Só de cantar já dá vontade de... Aquilo era bom, hein? Cachaça não é água não, cachaça vem do Alambique e a água vem do Ribeirão. José Carlos trabalha como catador de material reciclável. O carnaval para ele seria como um 13º antecipado. Ia ser bem melhor, né? Ia ser bem melhor, porque daí dá bastante material, né? Muita latinha e muita garrafa, tudo, né? Garrafa PET, tudo, uma turma agora tem esse energético de 2 litros, né? Bastante PET. Há 4 anos, o bloco Pé de Macaco promove o carnaval em família nas ruas de Assis. Nos últimos 2 anos, por causa da pandemia, a festa não rolou. E esse ano, o bloco também não sairá às ruas. A prefeitura ajuda a gente
muita coisa, assim, fornecer muita coisa que a gente precisa, mas a gente tem que ir atrás de verba para pagar a banda. E por conta dessa pandemia agora, a gente tem que ir atrás de patrocinador. E acabamos de sair de uma pandemia, os patrocinadores ficaram meio reticentes, assim, alguns não deram resposta, então a gente viu que talvez não ia rolar a verba necessária. Se não tem isso, a gente tem que fazer do nosso jeito. Então, o importante é fazer acontecer o carnaval. Se não tem, paciência. A vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura contesta um repasse feito pela Prefeitura. Uma verba que, segundo ela, seria da cultura. Na verdade, o que aconteceu é que a gente tem, dentro da Secretaria da Cultura, 4% do que é o total do orçamento da saúde. E sem que houvesse um diálogo, sem que houvesse, inclusive, a anuência do Conselho Municipal de Cultura, foi feito um repasse da verba, que o secretário alegou que não existia verba para o carnaval, e aí a gente foi surpreendido com a notícia do repasse de verba, R$17 mil para a Casa de Acolhida de Jaú. Bruna explica que concorda com a ajuda à Casa de Acolhimento, mas que é preciso liberar os recursos de forma correta. Por exemplo, valores da educação para a educação e recursos da cultura para a arte e atividades relacionadas. O que a gente quer, na verdade, é que se olhe para a cultura como uma política pública de fato, e não como política de balcão, onde quem é mais amigo vai lá e consegue fazer as atividades. E a cultura, ela não é um luxo, né? Ela é um bem, um patrimônio constitucional. Está lá na Constituição como nosso direito. Então a gente tem o direito e a gente deveria garantir esse acesso à cultura para as pessoas, para os munícipes da cidade, que são mais de 105 mil pessoas. E a gente vai fazer o máximo para voltar com o bloco de rua, para a gente ocupar de uma forma saudável e legal a nossa cidade, o nosso espaço urbano, para fazer uma festa muito bonita para vocês. O ano que vem, com certeza, a gente vai dar o máximo para trazer isso para vocês. Mas muita gente viaja também e a Polícia Rodoviária reforça a fiscalização. É só pintar um feriado prolongado que a missão é certa: viajar. Nas rodovias de todo o estado, o número de veículos aumenta bastante. Por conta disso, a Polícia Militar Rodoviária já começou a Operação Carnaval, que segue de sexta-feira até a quarta de cinzas. Essa fiscalização em São Paulo serve para a segurança dos motoristas e pedestres que utilizam as rodovias tanto no sentido capital quanto no interior. Os trabalhos são realizados 24 horas por um policiamento que foi reforçado na região. O foco principal é proteger pessoas e salvar vidas por meio de uma condição rodoviária mais favorável à segurança viária, visando a manutenção da segurança viária. Dando ênfase aí às fiscalizações voltadas à embriaguez ao volante, ultrapassagens em locais proibidos, uso do cinto de segurança, manuseio indevido do celular, enfim, infrações que mais comprometem a segurança viária, com reforço inclusive do efetivo administrativo e operacional sendo empregado nas rodovias. O ônibus do Papa Nicolau esteve em Assis mais uma vez e realizou exames preventivos do câncer de colo de útero em mulheres do município. Essa iniciativa é uma parceria da Associação de Combate ao Câncer de Presidente Prudente com a Secretaria Municipal de Saúde aqui da cidade. O Matheus Dorácio esteve por lá. A dona Lourdes chegou cedinho na UBS Maria Isabel. De 2 em 2 anos, ela faz o exame de Papa Nicolau para se prevenir da doença. O doutor falou para mim, por mais da minha idade, que eu podia fazer de 2 em 2, né? Aí esse ano, faz 2 anos, estou aqui. A senhora acha importante? Muito importante. Porque a gente fica sabendo se tem ou se não tem, a gente fica mais sossegada, né? Mais uma vez, o ônibus da Associação de Presidente Prudente estacionou em Assis para avançar no diagnóstico de câncer do colo do útero, que, de acordo com o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, é o 3º tipo da doença que mais tem casos no Brasil. A estratégia do ônibus é muito interessante, porque a gente, além da coleta, né, a gente tem, o resultado sai num tempo menor do que aqui o nosso prestador. E eu acho que também é um atrativo, né? A gente sempre fala da importância da gente pensar em estratégias de levar a saúde perto da população. Então, nesse sentido, facilita, a gente consegue fazer o planejamento dos agendamentos por WhatsApp, e isso o ano passado deu muito certo e a gente está replicando no ano de 2023.
Esse exame é a principal ferramenta para fazer um diagnóstico precoce do câncer. Por isso é fundamental que as unidades de saúde orientem os pacientes sobre a prevenção, antes que seja tarde demais. As voluntárias da Associação de Combate ao Câncer de Assis também fizeram a sua parte e foram até a unidade para engajar a campanha de prevenção. Estamos aqui para fazer um alerta e também para mostrar, né, a existência da Associação Voluntária do Combate ao Câncer de Assis, né, que nós estamos, nosso papel, além da prevenção, é de apoio também, e qualquer paciente oncológico procure a gente, que o que a associação, o que as voluntárias da associação puderem fazer em seu benefício, elas farão. Ainda de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, só este ano de 2023 foram estimados mais de 17 mil novos casos no país. A região sudeste é a de maior número. Nosso papel é garantir o cuidado de saúde para toda a população, indiscriminadamente. E a gente faz um trabalho com população específica, né? São pessoas que não se identificam como mulheres, né? Então, nesse sentido, a gente também quer atingir todos os públicos, né? E na comunicação, o nosso intuito é esse, que todas as pessoas que tenham útero, e mesmo que elas não se sintam mulheres, que elas se identifiquem com outro gênero, que elas também possam ter acesso ao cuidado em saúde. O cardiologista Bruno Ferrari recebeu da Câmara de Assis o título honorífico de cidadão assisense. O médico participou da solenidade e foi homenageado pelos serviços que tem prestado na área cardiológica do Sistema Único de Saúde na Santa Casa da cidade. A emoção tomou conta do plenário da Câmara de Assis. O cardiologista Dr. Bruno Daniel Ferrari recebeu o título honorífico de cidadão assisense. O evento contou com a presença de familiares e amigos do médico que prestigiaram a solenidade. É uma grande emoção essa noite. Eu gostaria de agradecer muito à presidente desta casa, Viviane Delmassa, ao vereador Vinícius Simili, proponente desta lei, aos demais vereadores desta casa, à provedora da Santa Casa de Assis, a todos aqueles presentes nesta digníssima reunião esta noite, e dizer que é uma alegria muito grande que o município de Assis tem nos abraçado. Nós amamos essa cidade, nós daremos muita vontade no trabalho e no tratamento do coração de todo assisense que necessitar da gente. Dr. Bruno se formou em Marília e depois de um período atuando em outras cidades, veio para Assis e criou uma equipe de especialistas para atuar no Centro Avançado de Cardiologia da Santa Casa. E com sua dedicação ao Sistema Único de Saúde, chamou a atenção do vereador Vinícius Simili, responsável pela homenagem. O Bruno foi precursor aqui em Assis, como ficou demonstrado na noite de hoje, no serviço de cardiologia, principalmente no SUS, que atende a nossa população. Mais de 600 procedimentos são feitos na cidade de Assis, na cardiologia, pelo SUS, na Santa Casa. Então, através dele, toda a sua equipe de cardiologia, Assis tem ganhado muito, tornando-se referência para a nossa região e em breve para o estado de São Paulo também. Então, nada mais justo que homenagear alguém que tenha essa sensibilidade e esse olhar para a nossa população. A presidente da casa, Viviane Delmassa, se emocionou ao homenagear o cardiologista e agradeceu o trabalho do médico no Sistema Único de Saúde. SUS é a porta de entrada para os nossos cidadãos. Então, o Dr. Bruno ele faz isso com muita maestria, com muita dedicação, com muito carinho. Então, nossa cidade ganha muito em ter hoje o Dr. Bruno como cidadão assisense. E atenção, a lei sobre um alinhamento e organização dos fios soltos em postes de energia da cidade entra em vigor em agosto deste ano. O projeto é de autoria do vereador Gerson Alves. Os fios em desuso estão em praticamente todas as ruas e avenidas da cidade. A gente confere agora na reportagem. É só olhar para cima e ver o emaranhado de fios em praticamente todas as vias urbanas. Tem até pássaro fazendo ninho. Esse é o trabalho final das empresas que atuam em Assis.
Ano passado, a Câmara criou uma lei para que todos esses fios em desuso fossem retirados. Esse problema que está se tornando corriqueiro na nossa cidade. A cada dia que passa, a cada poste que nós passamos, é um emaranhado de fios e são fios que não cumprem mais, muitas vezes são fios que não cumprem mais a sua função. Ou seja, eles não têm mais o porquê. Mas às vezes as empresas elas acham melhor passar um outro fio do que tirar aquele que já existe. A lei que refere sobre o alinhamento e retirada dos fios em desuso foi aprovada pela Câmara em agosto do ano passado. Portanto, entra em vigor em agosto desse ano, o que não impede da empresa responsável realizar um serviço que é de sua competência. Eu, por exemplo, caminhando por esse canteiro, me deparo com um fio quase da minha altura. Eu nem vou colocar a mão, porque eu tenho medo de dar choque. Não sei, né? E muita gente age da mesma forma. Eu não, eu sou muito medrosa. Eu não sei se está passando energia ou não, a gente vê tanta coisa acontecer, né? Então eu tenho medo, sim. Arriscar não adianta, né? É melhor ter certeza do que vai fazer do que colocar a mão e levar um choque, né? O correto é limpar, né? Deixar bem organizado, porque eu já passei em lugares que tinha muito fio caído no chão. Não tem aquele ditado do cordãozinho da linha, né? Não é diferente, às vezes, dependendo do jeito que pegar, não é diferente. O Hélio está certo. Em julho do ano passado, um fio solto causou acidente na Avenida 9 de Julho, em Assis. Mais um motivo para que as empresas de telecomunicações e a concessionária responsável pela energia serem mais cautelosas no serviço prestado. É uma situação que parece que está fugindo do controle. Essa lei ela foi criada com o objetivo justamente de coibir essa ação, esse tipo de ação, de fios em desuso e desalinhados. Vocês podem ver que esse fio aqui está a menos de 10 centímetros da minha altura, eu tenho 1,80 m, então, ou seja, ele está colocando em risco, além de ter o problema da questão urbanística da cidade. Como nós vimos em outros pontos, são fios amarrados em postes, muitos deles não se sabe se estão energizados ou não, então coloca em risco a segurança também da população. Vale ressaltar que a lei ela também ela prevê que cada empresa ela tem que etiquetar esses fios, ou seja, disciplinando a sua propriedade. Enfim, várias empresas que usam o poste que é da concessionária de energia, para que essas empresas regularizem esses fios. Então, tem um prazo de 15 dias, 15 dias não sendo feita a correção, aí sim é aplicada a autuação. Pela primeira vez, a Câmara realizou solenidade para comemorar o Dia do Rotariano. Em Assis, 7 clubes representam o Rotary na cidade. A rede promove diversas ações sociais que fazem toda a diferença na vida de centenas de pessoas. O plenário da Câmara ficou repleto. Autoridades do município e membros da organização celebraram o Dia do Rotariano e os 100 anos do Rotary no Brasil com um ato solene. Alexandre Cachorrão, ex-associado do Rotary e responsável pela homenagem, destacou a importância da associação que realiza trabalhos sociais na cidade. E é o mínimo que a Câmara Municipal pode fazer, inclusive falei isso durante o meu discurso, que é homenagear aqueles clubes de serviço, aquelas instituições que tanto colaboram para o nosso desenvolvimento de nossa cidade. A solenidade contou com a presença ilustre do governador do Rotary Internacional, Murilo Alvarez Alves, que recebeu uma homenagem dos representantes dos clubes. Primeiro que é o reconhecimento de todo o trabalho que nós temos, né? Há 117 anos nós reunimos pessoas que utilizam suas habilidades e conhecimentos para tornar o mundo um lugar melhor. Essa homenagem aqui em Assis, fruto de um trabalho relevante entre os rotarianos e a própria Câmara, é muito importante para todos nós e reconhece esse trabalho que ocorre dentro de Assis. Nós trabalhamos para mudarmos a nós mesmos, mudamos a comunidade e o mundo todo para ser um lugar melhor. A cerimônia foi transmitida ao vivo pela TV e Rádio Câmara. De acordo com a presidente do Legislativo, Viviane Delmassa, o Rotary tem um papel fundamental na sociedade, contribuindo com ações em que o poder público muitas vezes não consegue atingir. Os rotarianos são de extrema importância para a nossa cidade, porque onde o poder público deveria estar, muitas vezes são os rotarianos que estão. Então, essa noite solene
para agradecer a todos que dedicam a sua vida, o seu tempo, que muitas vezes era para o seu descanso, tá lá ajudando, levando conforto e muitas vezes aquilo que precisa para a nossa população. E no Dia Mundial do Rádio, nós mostramos como o amor pela comunicação passa de uma geração para outra. A equipe da TV Câmara visitou uma rádio em Assis para contar a história de uma filha que está herdando do pai a missão de tocar o legado da família. A gente vê juntinho agora essa reportagem. O José Antônio de Oliveira tem história para contar. Desde muito cedo pegou gosto pelo meio radiofônico e nunca mais saiu. Não foi locutor, mas sempre quis ficar nos bastidores operando tudo. Tinha um colega que trabalhava lá na cultura e também estudava lá na escola artesanal, né? Fui lá, comecei lá, o seu Benedito, que era o gerente, perguntou se eu queria aprender técnica. Eu falei, quero, mais que depressa, né? Aí ele falou, então você traz uma carta da tua mãe pedindo autorização, dando autorização que você vai aprender, porque menor não podia trabalhar em rádio, né? Falei, tudo bem. Eu estava com 17 anos, fui. Uma semana depois eu já passei a ser operador de som lá na rádio. Pardal, como é conhecido, é proprietário de uma rádio em Assis. Até chegar onde está, teve que batalhar muito para ter o seu próprio meio de comunicação na cidade. Trabalhando em rádio, eu vi que tinha um canal de FM para Assis, né? Então, nós fomos mexer com o Manuel lá de Brasília. Ele falou, não, tudo bem, vamos ver. Aí nós fomos lá, conversamos. Num dia só, nós conversamos com o ministro Antônio Carlos Magalhães, com o ministro Roberto Cardoso Alves. Nós fomos lá, conversamos com o Antônio Carlos Magalhães, ele falou, não, tudo bem, se existe canal, o senhor vai ter a sua rádio. Começamos a batalhar lá, né, para conseguir. Nós conseguimos botar ela em funcionamento no dia 10 de abril de 1999. E esse amor pelo rádio é de família e passado de geração para geração. Depois do pai, a filha decidiu seguir os mesmos caminhos, só que de um jeito diferente. Marina Pereira é uma das poucas mulheres da região que apresenta o seu programa diariamente. Diferente do pai, gosta de falar nos microfones. Mas apesar de ter crescido dentro de uma rádio, nunca se imaginou fazendo parte dela. Eu não tinha paixão por rádio, né? Minha paixão são as panelas, as facas. Gosto muito de cozinhar. Tive restaurante durante 7 anos. Sou formada no curso, né, como chefe de cozinha, embora seja formada como jornalista também. E a minha atuação na área de jornalismo nunca foi em frente a microfones, né? Diante de microfones. Hoje, Marina consegue conciliar a profissão que ama com um trabalho que para ela é cada vez mais uma descoberta. E nesta escola radiofônica, parece que novos alunos estão chegando para herdar o talento da família. Mas eu falo muito com mãe, e isso é algo que eu gosto. A maternidade me chama muito a atenção, é um assunto que eu gosto de ver na plenitude, gosto de viver a plenitude da maternidade, né? Então, toda vez que eu trago algum assunto abordando a maternidade, eu percebo que eu fico bem em casa. E qual é seu doce favorito? Sorvete. Sorvete de quê? Doce de leite. Sorvete de doce de leite, ok. O resumo da semana fica por aqui, mas você continua nos acompanhando na TV aberta, nas redes sociais e na Rádio Câmara de Assis. Até breve. Tchau, tchau.